Bom, gente, eu quero fazer uma reflexão com vocês, mas eu fiz uma exposição que eu vou repetir aqui por diversas vezes, para que possamos avaliar. A modernidade trouxe inúmeros benefícios para nós, e essa é uma grande verdade. E dentre esses benefícios, os dispositivos, como smartphone, como iPad, como tantos outros. E nós acostumamos trazer esses dispositivos para a igreja, ao invés de trazermos a Bíblia convencional, de papel. Diante de uma exposição que eu ouvi, uma preocupação se acendeu na minha mente. E eu queria só que você refletisse, eu não vou tornar isso obrigatório na igreja, mas eu acho que vale a reflexão. Nosso comportamento, quer gostemos ou não, ele estabelece um nível de influência e até mesmo, por que não dizer, uma posição cultural. Aquilo que um grupo grande faz de forma contínua, inevitavelmente acaba agregando-se à cultura daquele povo, daquela família, daquele bairro. É assim que funciona. Se você observar determinadas comunidades, ambientes e bairros, eles têm algumas culturas particulares. Dá para você identificar os moradores, como eles agem, como eles colocam seu lixo, como eles recebem as suas encomendas. Tem uma série de coisas que estabelecem um ambiente de cultura. E aí me veio a preocupação, se nós pararmos de andar com a Bíblia física, nós não vamos expor isso à nova geração. Isso começou a me preocupar um pouquinho. Eu vi uma exposição do pastor Silas e me fez pensar. Algumas pessoas dizem que não deve usar os dispositivos porque neles tem outros recursos, a pornografia está dentro, tá? Mas eu acho que não, é muito maior do que isso. Nós corremos o risco de ver a Bíblia sendo banida das mãos das pessoas, principalmente de nossas crianças, de nossos adolescentes. Eu pensei nisso porque uma das coisas que temos o hábito de fazer aqui, quando apresentamos um bebê, é entregar para ele uma bibliazinha, com a proposta de que aquilo o acompanhe para o resto da sua vida. Eu queria que nós retornássemos a esse hábito. Eu entendo uma turma mais jovem, que às vezes vem para a igreja, depois vai fazer um lanche, e é muito mais cômodo trazer a Bíblia no seu celular. Eu entendo que as pessoas vão alegar uma série de coisas, mas eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Isso me causou uma preocupação. E eu vou te mostrar por que é que isso basicamente já se transformou numa cultura. Até mesmo a exposição dos textos no telão, às vezes você não sabe se você está gerando um conforto excessivo que faz com que as pessoas não tenham mais a necessidade de ter a Bíblia. É uma preocupação, certo? Por favor, sem nenhum tipo de preconceito, é só para a gente entender como as coisas. Quem aqui hoje não tem uma Bíblia de papel em sua mão, certo? Você está aí no seu dispositivo ou não trouxe, porque você sabe que o texto vai para ali, você vai conseguir ler. E eu gosto também de ler aqui, porque eu sei que muitas pessoas não leem, até mesmo com ela na mão e no smartphone, eles não abrem porque ela vem para cá. Então, para mim, de alguma forma, eu estou entregando a você a possibilidade de fazer uma leitura. Então, quem aqui
não tem uma Bíblia de papel hoje? Não tem, que eu digo, não trouxe. Levante a mão, por favor. Basicamente 50%. Você entendeu como isso já é o sinal de uma cultura? Você pode achar que tem poucos prejuízos, mas como eu ainda não sei o resultado de fato, ok? Eu acredito que o conselho melhor para nós é mantermos o contato com a Bíblia. O contato com ela, para aqueles que manuseiam, sabe o quão importante ele é. Mas é só uma reflexão, tá certo? Eu quero ler com vocês Atos dos Apóstolos, e vou continuar colocando aqui sim, tá bom? Pode deixar que eu não vou parar de colocar, não. Capítulo 8 de Atos, verso de número 27. O tema da minha mensagem é um caminho seguro no Evangelho de Cristo. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar de forma mais firme, certo? Criando para você um roteiro, uma forma cuja qual você consiga se manter firme e constantes. Talvez esse seja o nosso grande desafio. Vamos aqui. Deixa eu ver se essa tradução está... 27. Vamos lá. Filipe levantou-se e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país e, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Cristo. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Fala conosco, Senhor, e nos ajude a trilhar neste caminho de forma segura, saudável e firme, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, a perda dos relacionamentos, principalmente afetivos, ao longo da nossa história, e aqui eu vou falar, do Brasil, em particular do Sudeste, eu não conheço a cultura total de todos, os nossos estados, mas já não é de hoje que as festas que promoviam a unidade familiar, a comunhão entre as famílias, elas vêm perdendo força até mesmo das famílias mais tradicionais.
Os mais velhos que eram tidos como um ponto de convergência, fazendo com que seus filhos migrassem, mesmo depois de morarem em outros estados, até mesmo em outros países. Tiravam o tempo de Natal, Páscoa e outras festividades que promoviam a unidade da família. De um tempo para cá, as festas que promovem a individualidade tomaram o lugar e a força, e tudo aquilo que unia as famílias cada vez está mais fraco, por causa da agenda, né, tão ativa da maioria de nós. Essa é a grande verdade. Isso fez com que os relacionamentos acabassem esfriando um pouco. E como eu disse, aquilo que vivemos estabelece uma cultura. Se os relacionamentos familiares esfriam, automaticamente eles irão influenciar nossos relacionamentos interpessoais, que talvez não sejam tão aquecidos, tão próximos. E, com certeza, eles também podem influenciar o nosso relacionamento para com Deus, tornando um relacionamento superficial, não apto para enfrentar grandes crises, grandes problemas, sem uma visão muito concreta do ambiente religioso. E qualquer aborrecimento que eu possa ter com um líder, com um pastor ou com um irmão, pode afetar a minha presença na comunidade, ou também pode me manter presente, porém sem um comprometimento que eu necessitaria ter. Então, o caminho seguro é o que nós estamos precisando no Evangelho de Cristo. Envolto em tantas informações, quando você abre o celular, um pastor hoje enfrenta inúmeras dificuldades. Eu não sei quantas mensagens bíblicas, mesmo que sejam de segundos, você ouviu durante esta semana. Eu não sei quantas exposições, interrogações, dúvidas que pessoas provocam na internet, questionando os textos bíblicos, questionando milagres, questionando passagens bíblicas. E a grande maioria das pessoas, elas não têm muito tempo de investigar. Então, elas ficam muitas vezes simplesmente com a informação que recebem. E aí, qual é o grande desafio das lideranças e da igreja? Aproximadamente com 4 horas por semana, certo? 2 horas num culto semanal e 2 horas num culto de final de semana como esse. Aquele que está na tribuna, no altar, ele tem a missão de oferecer àqueles que ouvem um nível de informação que consiga, primeiro, neutralizar todas essas outras informações e, mais do que isso, instruir os membros a lidar de forma mais firme e constante com o Evangelho da salvação de Cristo Jesus. Vou começar por esse texto, tá certo? Porque ele nos expõe primeiro onde o Evangelho de Cristo já chegou. O Evangelho já está muito longe. Ele já desceu à África, descendo pelo Egito, e ele já chegou à Etiópia. Tá certo? O texto que nós lemos, ele diz que um etíope, um indivíduo da Etiópia, certo, que trabalhava para a rainha Candace, a rainha dos etíopes, ele se converteu. O evangelho chegou até ele, as boas novas chegam até ele, e ele então, motivado por esta informação, mesmo com pouco conhecimento, é verdade, mas ele se desloca da Etiópia até Jerusalém para adoração. É isso que o texto está dizendo. Ele então está retornando, após adorar, ele está retornando de Jerusalém para a Etiópia, depois da adoração. E Filipe é comissionado por Deus a encontrar com esse etíope. Ele é alfabetizado, é um etíope, certo? Que apesar de ser um funcionário, apesar de ser um africano, num ambiente, né, tão
antigo, ele era alguém que tinha acesso às Escrituras, e mais do que isso, não era qualquer pessoa que tinha a possibilidade de carregar em sua mão um texto do Velho Testamento. As literaturas não eram tão comuns como hoje. Ele não vai simplesmente para Jerusalém para adorar, ele vai para Jerusalém com um texto das Escrituras do Velho Testamento em suas mãos. No caminho, provavelmente num período de descanso, ele senta na sua carruagem e começa a ler alto o profeta Isaías. Filipe ouve e faz a seguinte pergunta: você entende aquilo que você está lendo? Você é capaz de assimilar isso? E ele diz: não, eu não vou conseguir entender se alguém não me explicar. Então Filipe pega o texto que ele está lendo, faz uma exposição sobre esse texto, e nessa exposição ele fala sobre o batismo. Eles passam pela água, o etíope pergunta se ele pode ser batizado, ok? Como nós falamos sempre aqui no momento do batismo, ninguém decide o batismo do outro. A pessoa tem que ter condições de discernir o que é o batismo, e ela é que escolhe, tá certo? Um pai não pode obrigar um filho a se batizar. Para nós, uma criança que não tem o entendimento do que é o batismo não deve fazê-lo. Essa é a nossa forma, porque encaramos isso com muita responsabilidade. Mas o etíope pergunta: a água está ali, eu estou aqui, eu já estou consciente do que você me explicou, eu posso descer a água? Filipe, então, desce com ele, o batiza, e cada um vai para o seu lado. É verdade. O texto diz que eles não se encontram mais, mas os dois têm algo em comum: a presença do Espírito Santo em si. Minha proposta hoje é mostrar por que é que temos muitas vezes dificuldades de transformação. Por que é que às vezes o Evangelho ele age tão pouco em algumas pessoas e às vezes consegue agir muito mais rápido em outras? Por que é que algumas pessoas vivem esse ambiente de oscilação tão grande, ora muito perto, ora quase não tão perto assim, ora muito longe? Será que não há uma superficialidade neste relacionamento? Então eu separei alguns textos que, se usarmos de forma segura na nossa vida ou no nosso relacionamento para com Deus e para com o Evangelho, com a palavra de Deus, talvez isso nos ajude a ser mais constante. Talvez isso nos ajude a sermos mais bem posicionados para aquilo que o Evangelho está precisando na atualidade. Então, eu vou começar, vou falar pouquinho, eu quero ler bastante, esse culto é menorzinho, mas coloca para mim, por favor, Mateus capítulo 3, verso 2. Mateus 3, 2. Depois nós vamos Marcos 1, se quiser anotar aí, e Lucas 24, 47. Mateus 3, 2, Marcos 1, verso 4, Lucas 24, 47. Arrependa-se, porque está próximo o reino dos céus. Preste atenção. Apelos que convidam pessoas à frente devem ser muito bem feitos, elaborados, serem extremamente respeitosos e cuidadosos, para não trazermos e chamarmos pessoas à frente para receber Jesus que não seja movida por arrependimento. O arrependimento é a base, é o fundamento do relacionamento que vamos manter com Cristo. Pessoas que se arrependem, na verdade, elas encontraram consigo mesmo e com aquilo que faziam e descobriram, debaixo de um parâmetro bíblico,
de uma explicação que mostrou a ela que do jeito que ela vivia, o que ela fazia, mesmo que seja aceito pelos homens, mesmo que faça parte da cultura e não haja nenhuma restrição para esse tipo de comportamento, o arrependimento chegou. Quando o arrependimento chega, a partir daquela data, as pessoas que voltarem a praticar o que se arrependeram, se arrependeram de fato, elas não conseguem mais ficar tranquilas. Há um incômodo. O arrependimento, ele causa um desconforto. Porque quando alguém se arrepende, o reino dos céus entra nessa pessoa. Então, qualquer tipo de atividade que essa pessoa pratique, que vá contrária ao arrependimento ou à área cuja qual ela se arrependeu, vai causar nela um transtorno muito, mas muito grande. Então não existe vida com Deus sem arrependimento. Então, por favor, eu não gosto disso aqui, às vezes acontece de alguém fazer, mas me deixa altamente desconfortável. Você chamar alguém para receber uma oração, quando a pessoa estiver aqui, você quase coagi-la para... A probabilidade dessa pessoa ficar, ela é muito mínima, porque não houve arrependimento, certo? O que houve foi um ambiente de constrangimento, que fez com que essa pessoa acabasse tomando uma decisão por se sentir envergonhada. Então, o ponto de partida de um crente firme é arrependimento. Se você não se arrependeu e se masturba, não tem nada que vai fazer você não continuar se masturbando. Se você vê pornografia e não se arrepende, não tem nada que vai fazer você. Se você mente e não se arrependeu de mentir, você não vai parar de mentir. Se você trai, não adianta. A base desse encontro é arrependimento. O arrependimento é aquilo que vai abrir a porta para a transformação chegar. Se não há arrependimento, não há transformação, não adianta. Pode ir para a igreja, pode fazer o que quiser, mas o arrependimento é o início de tudo isso. Marcos 1:4, coloca aí, por favor. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de quê? Para a remissão dos... Então preste atenção. Batismo de arrependimento para apagar o pecado. Tá certo? Apagar o passado. É assim que funciona, aquilo que foi feito. Lucas 24:47. Lucas 24:47. Isso. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para quê? Para a remissão de pecados a todas as, começando por... Então, o arrependimento, ele é a base. Ok? A base. Se não há arrependimento, a probabilidade de haver mudanças firmes e constantes... Pastor, fulano estava aqui na igreja, cantando, agora está lá fora, bebendo, fazendo isso. Como é possível? É simples. É porque não houve arrependimento. Se não há arrependimento, a pessoa pode voltar a fazer sem nenhum peso, sem nada. Então, se nós queremos, qual área você precisa mudar? Não dá para se arrepender de tudo instantaneamente, não. Você identifica quais são as áreas mais desafiadoras? E tem gente que se converte, por exemplo, de seus vícios, mas não se converte na parte financeira. Tem gente que converte na parte financeira, mas não converte com os vícios. Nós temos diversas áreas que precisarão passar por um ambiente de conversão. A conversão por si só, ela não muda uma pessoa por inteiro de uma vez.
Muitas vezes ela vai avançando, ganhando território. Sabe a questãozinha da guerra? Avança, conquista, protege. Depois que eu protegi, eu avanço, conquisto e protejo. Avanço, conquisto e protejo. Porque se eu avanço, conquisto e não protejo, inevitavelmente o meu inimigo pode vir e tomar novamente. Trazer em mim uma prática anterior, cuja qual eu havia até, ou tinha a sensação de que havia abandonado. Então, se você quer, pastor, como é que eu sei que eu manifesto uma postura de arrependimento? Mateus 3:8. Coloca para mim. Mateus capítulo 3, verso 8. Não precisa anotar não, que isso vai ficar gravado, depois você pode ver. Produzi o quê? Fruto digno de arrependimento. Olha só. Essa semana eu fui fazer um evento em Belo Horizonte. E depois do evento o rapaz foi me levar para jantar. E no caminho nós começamos a conversar. E ele me disse que a mãe dele fez parte de uma igreja durante bastante tempo. Mas depois de um tempo, a mãe dele resolveu mudar de igreja. Ele não é cristão, esse rapaz. E aí ele disse, mas pastor, posso falar uma coisa para o senhor? Essa segunda igreja que minha mãe foi, era muito melhor do que a primeira. E eu disse, por que você não gostou do culto da primeira? Ele disse, eu nunca fui. Eu falei, e você gostou do culto da segunda? Eu também nunca fui. Eu falei, se você nunca foi no culto nem da primeira, nem da segunda igreja que sua mãe frequentava, por que é que você acha que a segunda igreja que ela está frequentando é melhor que a primeira? Ele disse, porque ela melhorou e muito seu comportamento depois que foi para lá. Você consegue entender isso? O arrependimento verdadeiro, ele trará consigo seus frutos. As pessoas conseguirão olhar para você, principalmente aquela que convive com você no cotidiano. Elas vão olhar para você e vão ver que alguma coisa aconteceu. Porque suas ações, suas reações, seu vocabulário, sua maneira de enxergar as coisas, ela mudou. São frutos de arrependimento. São demonstrações de que áreas da sua vida mudou. O arrependimento, certo? Trouxe isso. E agora você está vivendo de uma forma diferente. E aí, Mateus capítulo 3, verso 11. Dá uma olhadinha nisso. Eu batizo vocês com água. Para o quê? Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que? Do qual eu não sou digno de ele os batizará com o Espírito Santo e... Então preste atenção. Isso vai acontecer nesse texto. Coloca Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 3. João está dizendo, eu batizo vocês na água, depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com Atos 2, 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como as quais pousaram sobre cada um deles. Preste atenção que os discípulos estão numa trajetória que ela envolve o arrependimento, ela envolve o batismo de João, tá certo? Ela envolve agora os novos frutos, as novas ações, mas João vai explicar algo muito poderoso, certo? Ele vai dizer, eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E aí, olha só, nós vamos aprender uma coisa, que o arrependimento, ele
corrige o nosso passado, mas a conversão, ela determina o nosso futuro. Se arrepender apaga o seu passado, mas não define seu futuro. Você vai continuar vivendo? Então, se o passo número 1 é arrependimento, o segundo é esse aqui que eu vou te dar agora. Atos dos Apóstolos 3:19. Atos 3:19. Portanto, arrependam-se para que sejam os vossos vamos lá, a fim de que a presença do Senhor venha o tempo de, preste atenção, porque duas coisas nós temos nesse texto são muito preciosas. Arrependei-vos e convertei-vos, porque o arrependimento é para que os seus pecados sejam perdoados, e a conversão é para que venham novos tempos de refrigério. Então eu vou precisar de um processo de conversão. É assim que funciona. Onde a escravidão fica para trás, eu fui liberto, ok? Pelo arrependimento, pelo sangue de Cristo, mas agora eu me converti. A proposta é que venha para a minha vida um tempo de liberdade. É assim que funciona. Eu acho que o nosso grande desafio é entendermos isso. É entendermos que eu vou precisar primeiro de arrependimento. Se não há arrependimento, não tem como as coisas acontecerem. Eu estou arrependido, tá bom. Mas o que é o arrependimento? Arrependimento é daquilo que eu fiz. Eu não me arrependo do que eu vou fazer. Arrependimento é algo que está condicionado ao meu passado. E o meu futuro? O que é que condiciona meu futuro? A conversão. A conversão estabelece sobre mim, né, o que eu vou fazer. Eu não sou mais escravo do pecado. Não. Eu agora sou livre por Jesus Cristo. Eu agora posso viver nele uma nova vida. Pelo batismo da água? Não. O batismo é para arrependimento de pecados. Lembra disso? Desce o velho homem fica e sobe, mas João diz, mas depois de mim, que vos batizo com água, vem alguém que é mais poderoso do que, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Enquanto o arrependimento, certo, resolve seu passado, a conversão é que vai determinar seu futuro. O que indica que talvez nós precisemos hoje, talvez, mais de conversão do que de arrependimento. Para vivermos num lugar de liberdade, onde tenhamos forças em Deus para resistirmos o mal, onde tenhamos forças em Deus para manter firme os nossos passos. O grande desafio hoje de se pregar o evangelho, sabe o que é? É o mau testemunho dos evangélicos. O grande desafio hoje de se manter firme é o pouco conhecimento, tanto da palavra quanto do poder de Deus. Hoje as pessoas são facilmente ludibriadas. Eu vou falar algo para vocês, que eu estou na igreja aqui, tá certo? Não é muito comum, eu não gosto muito de falar, mas quem já foi aqui a Israel? Levante a mão. Alguém aqui já foi? Isso. Tem uma turma aí que já foi. Você foi num túmulo só de Jesus ou você foi nos dois? Quem aqui já foi nos dois? Cadê? Isso. Ali você já foi nos dois. No onde a igreja, os protestantes vão e onde é dos católicos, certo? Então tem 2 túmulos de Jesus. Quantos túmulos? Isso. Você sabe? Quem aqui não sabia disso? Levante a mão, por gentileza. Quase todo mundo. Aí eu pergunto a você, ele foi sepultado em qual dos 2? Você sabe? Sim ou não?
Nem a maioria. Ou seja, ninguém sabe de fato. Mas aí vem uma pergunta. Esse tipo de informação é capaz de abalar a sua fé? Então você vai precisar ter que lidar com isso. Porque você vai abrir o seu celular e está lá dizendo que antes de Deus criar a Eva, ele criou outra mulher. Já ouviu falar disso? Sim ou não? Então, na internet, nego fala, tudo. E como é que você combate isso? Se você não tiver firmado, meu filho, eu vou falar uma coisa para você, você só vai ver que está no inferno quando estiver sentindo o calor. Porque as pessoas estão tão despreparadas, não é possível. Nós temos que firmar os nossos passos no Senhor. Quando recebemos de Deus o Espírito Santo, Ele é capaz de nos dar força para vencermos o mal, as adversidades, para nos parecermos com Jesus, para mostrarmos para essas pessoas os frutos de arrependimento e de conversão. Por isso que o apóstolo Paulo, você quer ver a carta aos Romanos? 8:35. Coloca aí, por favor. E depois o 38. Romanos 8:35. Isso. Quem nos separará do amor de... Aí, vamos lá, pergunta. Lê aí para mim, você não leu em casa? Lê aí. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Bota para o 38, irmão. Não, o 38, é que ele botou o 36. Porque estou bem, que nem as coisas, nem os poderes. Isso é muito romântico. Aquilo tudo ali, eu já vi gente ir embora porque alguém fez uma fofoca. Aliás, eu já vi gente... Aqui teve gente que saiu da igreja porque não podia sentar na cadeira vermelha. Lembra, Zé? Vou embora dessa igreja. Eu tinha até mandado tirar as cadeiras vermelhas, que eu não gosto dessa cor. Certo? Mas hoje tem gente que ele lê aqui, nada, não se separa nada, nem a morte, nem os principados, nem a potestade, nada, desde que alguém não deixe você entrar. Aí você não quer mais. Esses dias eu fui com um cara, não vou falar que vocês vão saber quem é, contar uma fofoca pela metade. E aí ele falou, rapaz, eu fui na minha igreja e não tinha lugar para estacionar. Eu falei para o camarada do estacionamento, eu vou para Macumba. Aí eu falei, sério que você falou isso? Ele falou, mas é lógico que eu não vou para lá, eu vou lá para a sua igreja. Eu falei, lá não. Lá não tem lugar para estacionar também não. Não, vai sair fora. Então nós estamos fracos demais, gente. Você está entendendo? Nós temos que olhar para a nossa vida e nos fortalecer no Senhor. Agora, sabe o que eu descobri? É uma proposta para todos, mas um lugar para poucos. A proposta é para todo mundo, sim ou não? Sim. Mas é um lugar para poucos. Sabe por quê? Porque lá, nesse lugar, onde tem arrependimento, conversão, poder do Espírito Santo, onde tem oração, onde tem palavra, onde tem confronto com o pecado, sabe quem é que está lá? A paz que excede todo o entendimento. Quando você chega lá, sabe o que tem lá? O esconderijo do Altíssimo. Sabe o que tem lá? A vara e o cajado do Senhor para te consolar e para te manter de pé. Então nós estamos precisando de gente forte. Porque nós estamos lutando, está aí, ó, certo? Legalização de jogatina para lavar dinheiro de tudo quanto é lado. Certo?
Esse negócio de matar os neném, poxa, por que não deixa os neném nascer primeiro para matar depois? Não seria melhor? Uma das histórias mais fantásticas de aborto que eu escutei, tem católico aqui, levante a mão. Os católicos, levanta a mão, se tiver. Isso foi de Padre Léo, falecido Padre Léo, um homem fantástico, um padre da missão carismática. Ele foi procurado por uma moça, que era mãe de um garoto, e que agora estava grávida de um homem casado. Uma menina bem irresponsável, uma mocinha, né? Uma mulher. E ela procura o padre para se confessar e diz: padre, o senhor tem que me ajudar. Eu tenho um filho, eu acho que era de 3 anos, e agora eu estou grávida. E eu não tenho nem como cuidar direito. Desse outro eu tenho que trabalhar, é a mamãe que cuida. O pai não vai assumir. Então o senhor tem que entender que eu não tenho como criar essa criança. Eu não tenho. Tá? Eu preciso fazer um aborto, eu tenho que entender. Não há condições nenhuma. E ele disse: calma, minha filha, calma, que Deus tem jeito para tudo. Eu vou ajudar você a fazer uma... Ele falou: vou ajudar você. Faz o seguinte, você volta aqui semana que vem e traga o seu menino de 3 anos. Eu quero conhecê-lo. E ela foi. E depois retornou com o garotinho. E aí mostrou para o padre brincou com ele. E aí ela disse: padre, o senhor vai me ajudar? Ele disse: vou, você não tem condições de ter 2 filhos, não é, minha filha? Ela falou: eu queria que o senhor entendesse, não é algo que eu quero. Ele disse: então eu vou te ajudar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos matar esse menino seu de 3 anos. Ela falou: o quê? Porque olha só, esse já viveu 3 anos. O outro não teve oportunidade de viver nada. Sabe por que você quer matar esse menino? Porque você ainda não viu. Ele está escondidinho em você. E aí ela começou a chorar e falou: padre, eu entendi o que o senhor quis dizer. Então hoje, nossas convicções não podem ser frágeis não, meu irmão. Hoje nós temos que ter uma posição e saber o que é pelo que nós estamos lutando. Está assim de gente na igreja a favor de aborto. E se você sabe qual é a intenção do aborto, de fato, não vem com essa historinha para mim de dizer que é para resolver problema de crianças com má formação, se é de resolver problema de estupro, porque você sabe que não é. Para de palhaçada. Você sabe que a maioria dos estupros é para resolver, desculpa a expressão, vergonhice. Certo? Porque se sua mulher for estuprada hoje, você vai chegar em casa, ela vai te narrar, sabe o que vai acontecer amanhã? Você vai levá-la para o médico, sim ou não? Para verificar se o estuprador não tinha algum tipo de doença, vai tomar uma pílula do dia seguinte, vai tomar todos os procedimentos e ela vai... E mesmo sem saber se está grávida. Então não é para isso não. Isso aí é o seguinte: o cara quer passar o cerol na garotinha que não é a mulher dele, e aí ela é engravida, como é que vai? Então a gente precisa saber o que a gente está crendo. Esse negócio está uma bagunçada, danada. Certo? Até dentro da igreja. Por quê? Porque falta um ambiente onde as pessoas... Eu não estou querendo que você acredite no que eu estou falando, não. O que eu estou pedindo é para você pegar o que eu estou expondo a você e colocar à luz da Bíblia. Ô, gente, nós não estamos mais de brincadeira, não. Jesus está voltando. Aliás, eu acho que ele já saiu de lá, pela situação que anda. É que deve ter pego aí um engarrafamento aí, mas já está chegando. E eu sou pastor. Se você está visitando, você vê na internet o Cláudio engraçadinho, aqui não tem muita graça não, só de vez em quando eu... Quarta-feira foi, né? Quarta-feira foi, que era dia do namorado também, eu tinha que aliviar. O pessoal já está sofrendo. Eu ainda crio dificuldade. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Diga assim: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Então é isso aí. Eu tenho que ir para esse lugar onde eu possa me esconder, o esconderijo do Altíssimo. Eu tenho que ir para esse lugar onde está a paz que excede todo o entendimento. Eu tenho que estar frequentando esse ambiente. E é assim que funciona. E eu só chego lá com arrependimento e converso. Senão não vai. Sem santificação, ninguém...
E o processo de santificação se segue em arrependimento e conversão. Pastor, mas vai devagar. Não precisa se converter assim. Eu não gosto dessas conversões assim, instantâneas, cabine. Entra assim, sai super-homem. Não. Você falava palavrão. Quem aqui falava palavrão, levanta a mão. Sangue de Jesus, tem Flamengo. Nossa. Como é que você já parou 100%? Não precisa falar, não. Tem gente que ainda não parou, que se chutar um negocinho ainda sai assim. Xinga o pé da cama. Se tropeçar. Mas você vai diminuindo. Eu falava mesmo, não tem vergonha de falar, não. Você tem, mas eu não tenho. Eu xingava mesmo, xingava. Certo? Falava tudo. Que podia e mais alguma coisa. Aí eu me converti, de vez em quando saía. Eu falei, Senhor, que troço feio. Não é para estar mais na minha boca, mas aí foi indo. Eu levei uns 6 meses. Hoje eu falo mais não tem nem perigo. Esse dia eu vi um pregador, que eu acho que ainda tinha problema com essa área. Deu um troço errado aqui, assim, no menino. E ele falou, e eu falei... Eu pensei, Senhor, não vou nem julgar que podia ser eu já passei por esse processo de libertação. Então eu não sei qual é a área que você precisa, às vezes é a financeira. Eu não sei quais são os seus traumas, eu não sei qual é o seu problema, eu só sei de uma coisa: você não vai se converter de uma vez? Vai não, menino. Entra aqui, pecador, 7 horas. E sai com as asas assim. Ai, não. Entendeu? Você chega aqui meio vermelho, meio chifrudo, assim. Certo? E aí já sai daqui meio branquinho. O chifre diminui. Isso. Gente, é um processo lento, mas pelo menos consiste. Isso. Amanhã eu estou melhor do que hoje. De vez em quando eu dou umas escorregadas, porque eu sei a gente. Poxa, não quero cobrar de você o que você não pode pagar. Aí o Satanás vem em cima de você e diz: olha que você não merece, morre. Não, você fala, Senhor, eu dei uma vacilada aqui, escorreguei, o senhor sabe que eu olhei para aquela mulher, também aquilo é gostosa até o cão. Sangue de Jesus tem poder, louvado seja o eterno. Tem homem que olha para a mulher assim. É que o mundo mudou, Cid. O mundo, Abner, era assim, ó. Os homens mais velhos igual você, se Jacira começar a chorar, Abner, as coisas não estão bem, será que vai dar certo? E começar a chorar. O Abner é do tempo assim, ó. Jacira, calma, Jacira. Conversa é essa, menina? Deus sempre foi conosco. Já nos abandonou? Para de frescura, menino. Não chora, não. Eliane, traz um copo d'água para Jacira, para acalmar ela. Mas o mundo mudou. Hoje tem uns garotos novos. Se a mulher dele chorar, ele chora. A mulher dele começa a chorar e ele... Pegar o Abner novo. Chora não, Jacira. Chora não, Jacira, eu não posso ver você chorando. Me dá vontade de chorar. Aí a Jacira fala, Eliane, traz um copo d'água para essa franga aqui, não é verdade? Porque você está rindo. Nós estamos vivendo num tempo extremamente desafiador. Então está lá, quem nos separará do amor? Quem? Quem é que vai nos separar? Ninguém. Nós vamos estar firmes, constantes, com arrependimento e Então descubra, para de olhar a vida dos outros e olha para a sua. O que mais me fortalece é olhar para mim e não para os outros. Então saia daqui para viver um evangelho firme, forte, sabe? Ver alguém falando alguma besteira na internet, umas palhaçadas, porque está assim, ó, umas heresias que, nossa!
eu olho aquilo e eu penso, Senhor, guarda o povo da minha igreja de ler isso, de escutar isso, que eu não sei como é que eles vão administrar. E uns teólogos bons, uns caras bons. Esse dia eu vi um cara que eu já trouxe até para pregar aqui, um teólogo bom, mas pensa com uma interpretação atrapalhada de um texto bíblico sobre profecia, que eu não tenho como trazer mais aqui, a não ser que se arrepender e converter. Mas eu acho que difícil. Então sai daqui e fala para quem está do seu lado, vá se arrepender, fala. Isso, e fala isso, se converter também. É isso aí. Arrependimento e isso, você pode ficar de pé? A parte mais fácil é essa. A mais difícil começa agora, a hora de ir para casa. Arrependimento e conversão, pensa, amanhã no trabalho. Você chegar lá, agora com esse novo estilo de vida, 2 dias depois, alguém vai chegar perto de você e vai falar assim, o que aconteceu contigo? Você está esquisita? Você foi onde? Eu fui ali na presença de Deus. E na presença de Deus, eu voltei desse jeito. Porque quem encontra-se com Deus nunca mais é a mesma pessoa.